Aqui no nosso bate-papo, nós estamos com o apresentador do Alerta Geral, o pastor Fernando Borja, para sabermos o que está sendo preparado para o programa de hoje. E também conosco o pastor Washington de Sá, do Ministério Salve Sua Família, e também o doutor Ananias Neves Ferreira, presidente do Centro de Valorização e Apoio ao Menor. Queridos, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pastor Fernando, hoje nós temos o Alerta Geral aqui na Rede Super. Tava sumindo, hein? Pois é, correndo Como muito, assim? mas ao mesmo tempo hoje está igual uma arquibancada de Mineirão aqui. Do Mineirão, não, do Independência. Do Independência. Mas Pois conta é. pra gente o que que espera hoje ali no Alerta Hoje eu vou Geral. aproveitar até que o Washington sabe veio com a gente aqui para a gente dar um comentário. Olha, o dia 18 de maio é marcado como o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O Alerta Geral de hoje será muito especial. Nós vamos entrevistar juntos, você vai estar também perto, os dois preletores principais do seminário A Rede em Ação de uma Infância Protegida, que se realizou lá nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha no dia 17, no último sábado. O pastor Washington de Sá, ele é líder do Ministério Proteger Brasil, da Igreja Batista da Lagoinha, e também um procurador da República, especialista em segurança pública, o doutor Guilherme Shelby. Vale a pena, eles falaram sobre o projeto de legalizar a prostituição no Brasil. Imagina um negócio desse. Comentários sobre música pornográfica, desenhos animados eróticos. Eu vi, ele acabou passando lá no dia pra gente, um desenho animado erótico. Você já imaginou? Um menino assistindo, um menino assistindo um filminho lá, mãe, eu vou assistir o Dragon Ball. Tá, então fica assistindo lá, de repente, a menininha de saia encontra um velhinho, o velhinho fala assim, olha, eu vou te dar esse presente se você levantar a calcinha pra mim. O desenho fala assim. No desenho animado. Aí, tem de imagem. repente, a menina levanta a saia e nem calcinha ela tá. Quer dizer, é isso aí que a televisão anda passando. E olha, são estratégias de pedófilos no Brasil. Então, no próprio Facebook, você vai ver isso muitas vezes, na internet, você tem que tomar muito cuidado. E hoje à noite, então, 8h30, nós vamos estar aqui com Vai ser nosso bom irmão demais esse Washington de programa. Sá e também com o procurador, Sim. o promotor. E você vai ver uma matéria que nós acabamos fazendo. Agora, tome cuidado, filho, de coração. A gente sai de casa, a gente deixa os filhos em casa, a gente não tem ideia do que eles estão vendo na televisão ou na internet. A gente precisa ter mais atenção com aquilo que é o conteúdo que chega em casa e as crianças estão vendo. Pastor, Então, temos que abordar isso. Inclusive, no Globo.com, havia uma matéria, até que foi exibida no jornal Hoje, da Rede Globo, sobre uma prisão, né, que eles efetuaram de uma missão que eles tiveram, que prenderam pedófilos. E mostraram como eram as estratégias Era uma máfia deles. em várias É uma cidades, máfia, em várias uma máfia. cidades. Isso especificamente lá, colocando como que eles agem na internet, ali no Facebook, se passando por agentes de modelo. Aí, para isso, eles seduziam as meninas, dizendo assim, olha, para você, então, ver se você tem teste de desenvoltura, não tem vergonha, então tira a sua roupa aí, mas tem que tirar tudo. Então isso está muito claro, muito evidente. E nós precisamos nos levantar quanto a isso, né? Olha, e essa é a realidade, acontece todos os dias, todos os dias. Então nós vamos discutir isso hoje à noite e ver direitinho, e você é o nosso convidado. E detalhe que nessa situação, às vezes tem acontecido debaixo dos olhos dos pais. Às vezes os pais têm visto e não têm estado sensíveis a isso. Como que vocês veem? Essa às vezes, insensibilidade mesmo. Podemos comparar com a situação de um roubo, um furto? Às vezes deixamos nossos objetos expostos e não acreditamos que alguém possa roubar, porque a gente não tem coragem de roubar. Como eu não tenho coragem de abrir a carteira e tirar algum valor, qualquer que seja, não passa pela minha cabeça que alguém possa fazer, então eu fico desavisado. Como os pais, muitas vezes, são incapazes de cometer um ato semelhante a esse, de violência sexual contra a criança, eles também não acreditam que principalmente aqueles próximos da família também poderiam fazer. Então é um fator surpresa, precisamos estar atentos. Não é ficar em choque, nem em pânico, pensar que todo mundo é um predador, mas precisamos ter atenção especialmente ao comportamento da criança. Mudou? Investiga, conversa, procura um especialista. É um conjunto familiar. É preciso não viver isolado. Os pais não podem admitir que seus filhos estejam isolados da sua convivência. Os momentos em que eles têm para se divertirem, entre aspas, num computador, é preciso ser compartilhado também. Sabe, quem não compartilha da construção da infância, possivelmente terá um preço a pagar inesperado.
E aí é importante que se tenha, sim, esse alerta, que todos os pais, os responsáveis por criança e adolescente, convivam com ele, compartilhem com ele todos os seus momentos. É fundamental compartilhar os momentos da vida. Precisa ter relacionamento dos pais com os filhos, né? Porque aí você consegue observar realmente se existe uma alteração na vida da criança, de comportamento dele. Eles... Agora, um outro detalhe, o Washington, eu queria perguntar para você também. Nesse caso aí, até onde deve ser os limites dos pais à privacidade dos filhos? O pai, ele tem direito a ir lá, dar uma pesquisada no WhatsApp do seu filho, dar uma olhada ali na conta, o perfil deve ser, assim, acessível aos pais, eu acho? Sim, o conselho que eu dou, em linhas gerais, é o seguinte: para crianças menores de 12 anos, eu recomendo que bloqueie tudo e libere apenas o quê? Qual é o conceito que a família tem sobre o que pode e o que não pode? Porque cada família tem um tipo de cultura, de limite, as crianças mais instrução menos. Né? Então, até 12 anos, bloqueia tudo e libera apenas, e aí pode liberar tudo aquilo que a família permite. De 12 a 18, você libera apenas. Então, você não bloqueia tudo, mas você bloqueia apenas pornografia, violência, etc. Então, menor de 12, bloqueia tudo e libera apenas o que a família tem como consenso. De 12 aos 18, você bloqueia apenas aquilo proibido para menor de 18 anos. E a partir de 18, cabe aí a instrução, um bate-papo, você já construiu ao longo do tempo, né? E depois dos 18, conscientemente... É isso aí. Um diálogo realmente construtivo, é um diálogo, né, entre pais e filhos sobre tudo aquilo que se passa na vida moderna. Mas é um diálogo que tem que existir permanente. E, pastor Serginho, sim, vale a pena, precisa ter, porque é responsabilidade dos pais. Os pais são os primeiros responsáveis para guardar, proteger, instruir, colocar os filhos a salvo de qualquer tipo de situação de risco e de perigo. Então, sim, pode verificar o WhatsApp, verificar as mensagens do inbox. Isso não é quebra de privacidade. Faz um contrato, se for o caso, de uma forma lúdica com a criança. Olha, no nosso contrato, você tem o celular, você já é uma adolescente, mas o papai vai verificar. Deve oferecer uma contrapartida também, né? O pai tem que ser aberto aos filhos, porque o pai também não pode assumir essa postura blindada de um super-herói assim, inacessível, né? Colocar numa bolha também não adianta, né? Tem que preparar as crianças para isso. É uma mão dupla. Eu quero chamar vocês para a gente assistir uma matéria super interessante que vai acrescentar muito no nosso tema aqui, né? Porque a representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e coordenadora geral do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, a Silvia Giuliani, isso mesmo, ela esteve aqui semana passada no seminário de combate ao abuso e exploração sexual, né, no final da semana passada, e ela concedeu uma entrevista à nossa equipe aqui do De Tudo em Pouco. Vamos assistir. Dia 18 de maio é marcado como Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Durante toda a semana passada, você que acompanhou o nosso programa pôde perceber que falamos só sobre esse assunto para, de fato, trazer mais informações sobre um assunto que é, infelizmente, muito recorrente, mas poucas pessoas sabem como lidar e como, de fato, combater essa exploração. No último final de semana, nossa igreja realizou um seminário para trazer ainda mais informação e comigo aqui, Silvia Giuliani, que é a representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e também coordenadora geral do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Silvia, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você falasse pra gente um pouco desse cenário atual. Como que é esse cenário de denúncias de exploração sexual contra crianças? Bom, primeiro, agradecendo o espaço que vocês abriram. Eu acho que uma das grandes questões, um dos grandes motivos é cada vez mais a gente colocar esse tema na pauta política do país, na pauta social do país, que cada vez mais grupos e espaços se envolvam com essa questão. Em 2013, os dados do Disque 100 consideraram 124.079 denúncias. Denúncias não necessariamente todas configuram a violência instalada, mas é aquilo que eu disse antes, na dúvida, denúncia. Não tem crescido, acho que o número de denúncia, tem crescido a consciência social para que a sociedade como um todo se constitua enquanto interlocutor. Em relação ao 18 de maio, que é uma comemoração no sentido de que, a partir de tantos e graves casos, foi necessário a mobilização de setores que inclui a Justiça, o Ministério Público, o Poder Público, a sociedade civil. Se fez mobilizações e se
carregou uma bandeira de que o Brasil tinha que enfrentar isso. E aí o dia de combate é a expressão disso. Dia de combate, gente, é o 18 de maio e os outros 364 dias no ano. Ele é o disparador de um processo de sensibilização e de mobilização da sociedade brasileira. Quais ações o governo tem feito para colocar em prática esse combate mesmo e tentar, de fato, acabar com esse tipo de exploração? Nós trabalhamos diretamente com as denúncias feitas via Disque 100. E isso eu quis trazer para dizer uma questão importante que envolve a todos nós, independente do lugar. É a todos nós, no Brasil inteiro, nas áreas de fronteira também, todo e qualquer caso que a gente avalie que tem algum risco, que pode estar se constituindo uma situação que gera uma vulnerabilidade, uma violência. Eu não tenho certeza. Na dúvida não fica quieto. Na dúvida não te submete a uma lógica de tensão e de medo. Na dúvida, denuncia. Denuncia o Disque 100, denuncia ao Conselho Tutelar, denuncia na delegacia, aciona os atores públicos para que eles cumpram o seu papel e fiscalize. E fiscalize a política pública no sentido de que esta denúncia gera um protocolo, esse protocolo segue rapidamente para o local da onde ele foi gerado, no sentido de averiguar, de constatar o que está acontecendo, porque se o cidadão circulando, ele não tem certeza e ele ligou, ele denunciou, essa é a postura de cidadania e de solidariedade, mas de cuidado. Os adultos devem ser os cuidadores, devem ser as pessoas referência e responsáveis sobre a infância e adolescência no Brasil. E isso não é uma fala fácil de dizer, mas é uma fala que o governo federal assume para sua competência. Nós não podemos só gerar políticas se a sociedade como um todo não se colocar no lugar de interlocutor e de expressar o seu compromisso social. E a gente agora está falando tolerância zero à violência sexual. É assim que o Brasil vai crescer na sua sociedade, na sua cidadania, na sua fraternidade. Todos nós somos pares nesse processo. Ninguém passa por uma situação dessas e passa. E no outro dia acorda e retoma a sua vida. Não, a gente tem vários níveis de morte. A gente está falando da morte, às vezes física, como acontece, e está falando da morte psíquica, que tem uma marca que, se não trabalhada, se não elaborada, interfere no projeto de vida, nos sonhos dessa criança ou na ausência de sonhos. Silvia, muito obrigada pela sua participação, tanto no seminário, aqui no nosso programa. Exploração, violência sexual é crime. Na dúvida, como a Silvia mesmo disse, denuncie, ligue para o Disque 100. Nós, como cristãos, não podemos ficar calados. Nós precisamos nos posicionar, cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E você é parte disso. Você é parte do que vai acontecer no futuro, né? Você é um responsável. Então, denuncie. Pois é, excelente matéria da Thaisinha, parabéns, viu, Thaís? E você viu aí que a doutora Silvia falou, né, secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, uma fala firme e determinada, então denuncie. E o governo federal, ele criou um projeto para auxiliar no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? O Proteja Brasil é o aplicativo para iPhone ou celular com sistema Android criado para facilitar denúncias e informar sobre violência contra crianças e adolescentes. A partir do local onde o usuário está, o Proteja Brasil indica telefones e endereços e o melhor caminho para chegar a delegacias especializadas de infância e juventude, conselhos tutelares, varas da infância e organizações que ajudam a combater a violência contra a infância e a adolescência nas principais cidades brasileiras, né? O aplicativo ele vai facilitar a denúncia em 3 simples passos. Anota aí, sem te expor, tá? E mantendo o sigilo de sua denúncia sempre. Então, não fique calado. Fale.